Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, do púlpito da Igreja Batista Esperança, direto para a sua casa e sua família. Esse domingo, um domingo especial, um domingo em que nós comemoramos a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, nela existe uma diferença da Páscoa judaica, mas todas as duas se completam. A Páscoa judaica foi baseada no êxodo de Israel, quando Israel estava sendo escravizado no Egito, e em toda a história, a maioria daqueles que praticam a crença cristã conhece, o povo estava no Egito sendo sacrificado, passando por dificuldades, passando por mazelas junto a Faraó, e Deus então envia aquelas pragas, separa Moisés, separa Arão, seu irmão, e eles começam então a pregar para Faraó, falar sobre o Deus que era o Deus de Israel. Então, basicamente, as duas diferenças são: primeiro, que o povo de Israel conhecia o Deus que os libertou. A segunda diferença é que a libertação foi uma libertação física. Claro que isso envolve a área espiritual do ser humano, mas a libertação foi de um espaço geográfico, físico. A partir do livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vemos então a saída do povo de Israel, nós vemos toda a colocação dos mandamentos, da lei do Senhor, daquilo que o Senhor ordenara ao povo escolhido por Ele, que até hoje é o povo escolhido por Ele. E a nossa Páscoa, ela é uma Páscoa cristã, uma Páscoa que ela é baseada na nossa libertação espiritual por um Deus que nós não conhecíamos. Ou seja, nós tivemos, essas são as duas diferenças também da Páscoa cristã. A primeira coisa é que nós fomos libertos do nosso pecado, do prejuízo que ele nos causa, e essa libertação é uma libertação espiritual que reflete na vida física. E a segunda coisa é que nós estamos ainda em um Deus que não conhecíamos e passamos então a conhecer através de Jesus Cristo, o seu Cordeiro Imaculado, que veio para morrer em nosso lugar, para se sacrificar, pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter nova vida. Tendo esta nova vida, então, nós agora temos uma comunhão com Deus. A nossa Páscoa, então, agora é uma Páscoa já não simbólica, é uma Páscoa que não precisa de sacrifício, que não precisa da imolação do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado por nós. E interessante que o próprio Deus foi quem esteve na cruz do Calvário por nós. Nós não conhecíamos esse Deus, nós não tínhamos o caráter desse Deus, nós não tínhamos então a palavra revelada ao seu povo original, ao seu povo, que são os judeus que estavam ali no êxodo, na saída daquele espaço físico. Nós não tínhamos essa palavra. E esta palavra então veio para que nós então fôssemos enxertados na promessa. Ou seja, quando nós comemoramos hoje a Páscoa cristã, nós estamos comemorando a mesma libertação em pontos diferentes, sendo dois povos diferentes, igualados agora pela palavra, pelo poder, pela graça, pela manifestação do Deus invisível que tudo pode, do Deus que não depende de nós para existir, ele é autoexistente. Esta é a ligação, é o enxerto então que nós temos um povo com o outro,
para nos tornarmos então agora um povo só diante de Deus, uma só nação diante de Deus, para a completude do seu reino. Traduzindo tudo isso em poucas palavras, a porta da graça de Deus está aberta, e com esta porta aberta, todos nós agora temos o direito, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, de estarmos comemorando então a Páscoa de Cristo, ou seja, a Páscoa que Ele inaugurou com o Novo Testamento da Nova Aliança na cruz do Calvário, nos salvando, sendo tanto judeus quanto gregos, gentios. Todos os povos hoje têm pleno direito da salvação que está em Deus, e não somente um povo exclusivo. Todos agora somos exclusivos diante de Deus, somos propriedades do Senhor, somos pessoas na qual o Senhor investiu no dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Pastor, mas por que o Senhor está falando neste tom dessa natureza? Para que o Senhor está então trazendo essa diferença entre uma Páscoa e outra? Para que nós nos baseemos então na Páscoa cristã e algumas coisas que nós precisamos hoje fazer como nova criatura que somos. Como nova criatura, como filhos amados de Deus, nós precisamos hoje entender então que o nosso caráter é o caráter de Cristo. Nós precisamos entender também que a palavra que nos norteia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que foi deixada e hoje é iluminada pelo Espírito Santo, para que nós entendamos o caminhar nessa terra com Deus. Precisamos ainda também saber que a nossa mudança de vida após o conhecimento do Deus invisível, o Deus de Israel, aquele Deus que tudo pode, tudo Ele faz, tudo está sobre a existência dEle, tudo é governado por Ele, também nos traz um novo caminhar dentro desse novo caráter. Haja vista que a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ainda Lucas 19:10 diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos em nossas mazelas, nós estávamos perdidos em nossas dificuldades. Aprove Deus enviar Jesus Cristo para que nós então, através do sacrifício da cruz, sacrifício de sangue, que não custou o preço da minha vida e da sua vida, mas da vida de um inocente, sem pecado, sem mancha, sem mácula diante de Deus, custou esta vida para que eu e você estivéssemos então direito a esta salvação e fazer parte do reino de Deus. A base hoje da nossa palavra será Salmos de número 119, verso 11. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. A Páscoa cristã, ela deve ser comemorada, ela deve ser vista como o guardar dos mandamentos de Deus. Hoje nós temos todos os 10 mandamentos validados em 2. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e somente a Ele prestará culto, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, dentro dessa palavra nós vamos estar lendo agora, nós temos então o início do caráter cristão. Nós temos então o início de uma carreira que, apesar da palavra ser do Antigo Testamento, ela está validada pelo Novo, uma vez que somos nova criatura. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ainda diz assim
a mensagem interessante, o que ela fala. Estou decidido na tua procura, não permitas que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho. Guardei tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Preste bem atenção. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Com a palavra de Deus no coração, fica sendo impossível pecar contra o Senhor, pois Ele é quem irá dirigir a vida que dele depende. Aquele que guarda a sua palavra no coração, sempre está na sua dependência e guardando os seus mandamentos, cumprindo-os com fidelidade e seriedade. Ora, quando nós somos nova criatura, quando nós fomos comprados, o Cordeiro se apresentou na cruz do Calvário por nós. Ele nos transformou. Agora, pecar contra Deus, guardando a sua palavra no nosso coração, é uma coisa impossível, porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na sua benevolência, nós acreditamos em tudo o que o Senhor faz. Interessante que Provérbios capítulo 4, no versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não, o coração não é essa bola de carne que nós temos no peito, essa parte do corpo, esse órgão que existe no nosso corpo. Ele serve simplesmente para bombear sangue e trazer com isso a vida ao nosso corpo físico. Meus queridos, o coração que a Bíblia fala é o seu interior, o seu âmago, aquilo que está mais interno na sua vida, sua consciência, o seu pensamento, a sua forma de agir, a sua forma de operar durante a vida. Este é o coração. Eu disse, me parece que ontem, uma das palavras que gravo no café com Jesus na parte da manhã, que há muitas pessoas que dizem que não acreditam que Deus deseja somente o coração do ser humano. Mas se você, se eu tivermos a capacidade de entregar somente o nosso coração para o Senhor, todo o nosso corpo estará entregue, porque a Bíblia fala do coração do interior. Algumas partes do texto bíblico diz que são os nossos rins, ou seja, aquele órgão que está mais escondido, aquele que para ser revelado precisa de um certo exame característico somente para isso. O nosso coração diante de Deus, para ser revelado a nós, para que nós possamos todos os dias entender, ele tem que passar por um processo, por um exame do Senhor todos os dias. Quando eu guardo o meu coração na palavra, quando eu guardo a palavra no meu coração, quando eu guardo Deus no meu coração, eu então tenho a possibilidade de, além de acreditar no Senhor, também saber que Ele está me abençoando. E não só isso, eu não peco contra Ele. Eu não estou dizendo, às vezes, irmãos, um pecado aqui, outro pecado ali, porque todos os seres humanos são falhos. Todos os seres humanos precisam da graça e da misericórdia diária. Eu vou até mais além, de segundo a segundo de vida das mãos do Senhor. Eu estou dizendo de um pecado contra o nosso Deus, quem sabe até uma blasfêmia. Outra coisa que na nossa Páscoa cristã nós não podemos deixar de entender, ou não podemos deixar de acreditar, é que nós somos rodeados por nuvens de testemunhas, tanto divinas, tanto na região celestial, quanto no mundo inteiro, por onde passarmos. Dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da igreja, na família, durante as festas, em todos os lugares que nós passamos, nós somos rodeados de testemunha. A partir de que declaramos ser nova criatura, a partir de que nós
guardamos a palavra de Deus no nosso coração para não ter pecado contra Ele, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós precisamos deixar todos os tropeços, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha, todo o pecado, à medida do possível, ir se santificando e santificando a cada dia, a cada momento. Nós deixamos também de lado o pecado. A cada dia que nós, porventura, errarmos, se nós reconhecermos aquele erro, com a ajuda do Espírito Santo que nos convence a cada dia, nós deixamos de praticar, para que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, estarmos chegando mais e mais próximo ao dia da total redenção, glorificação, justificação diante de Deus. Total por quê, pastor? Porque nós vamos estar então diante do Senhor, estarmos junto com Ele, estarmos juntos com o Senhor, é a completude de tudo o que se inicia, porque tudo aqui na terra ainda está incompleto, porque nós ainda não estamos de frente a frente de onde o Senhor está. Nós ainda não moramos em um lugar fora da terra. Nós ainda estamos sujeitos a falhas, pecados, mas o Cordeiro Pascal que se levantou na cruz do Calvário, que foi imolado por nós, que levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Este Cordeiro nos garantiu que nós então podemos correr uma corrida perseverante diante de Deus, e quando nós formos morar com Ele, nós termos um lugar preparado. Uma outra coisa que nós precisamos entender como nova criatura, como filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, uma outra coisa que precisamos entender é sobre a vigilância. A nossa vigilância não deve ser diária, a nossa vigilância deve ser a todo instante de nossa vida. Quando o povo de Israel sai do Egito, o povo de Israel tem uma caminhada de 40 anos. As suas dificuldades foram muito maiores, porque infelizmente em dado momento não vigiaram diante de Deus, abriram por demais a boca, falaram até contra o Senhor. E a vida de um cristão, a vida de uma pessoa comprada pelo Cordeiro Pascal de Deus, ela deve ser pautada na vigilância. Cuidado com o que se fala, cuidado até com o que se pensa diante de Deus, porque, meus irmãos, Deus conhece o nosso pensamento e as intenções do nosso coração. Perto dele, para ele, com ele, não adianta disfarçar. Posso disfarçar para você, você pode disfarçar para mim. Somos humanos limitados, só sabemos aquilo que a pessoa nos demonstra, mas Deus não. E aí a palavra diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é o mesmo que se manter em prontidão, ou seja, estar sempre alerta quanto à defesa do patrimônio. É como um guarda de valores ou uma sentinela de uma casa. A vida de um vigilante é uma vida dada ao bem-estar maior. Se nossa vida não estiver bem guardada, provavelmente nosso maior patrimônio estará em perigo ou em jogo, pois precisamos de nos sentir a cada dia um vigilante em nosso caminhar e proceder. Vigiar então não é ficar tomando conta da vida um do outro. Vigiar então não é estar observando a vida do irmão e não limpando a janela
para que o embaixo das suas vistas não faça você enxergar também durante a sua olhada no espelho, que a sua vida também precisa de estar se enquadrando nas coisas de Deus. Vigiar é estar a todo momento atento para que o ladrão não entre no seu patrimônio. Vigiar, então, é estar a todo momento por não cair em tentação. Quantas e quantas desculpas eu já ouvi no Evangelho de pessoas falando sobre o Evangelho. Não, eu não vigiei e caí. Não, existe uma diferença entre a minha vontade, a vontade da carne, a vontade do ser humano, a vontade daquele que está sob a direção dessa vida aqui, sem Deus, de estar caindo numa tentação de alguma coisa que está além do seu controle. Quando nós temos a oportunidade de escolha, quando nós temos a oportunidade de fazer o correto e pendemos sabendo para o errado, nós não vigiamos e fomos tentados por uma vontade maior. Quantas vezes uma proposta chega às suas mãos, ou às minhas mãos, às nossas mãos, e nós aceitamos, mesmo sabendo que ela não é do agrado de Deus. Mas isto não é tentação, pastor? É. Tentação é colocar algo grandioso na frente de alguém para que essa pessoa possa então cair na armadilha. Aconteceu isso no Éden com Adão e Eva. Ora, esse fruto maravilhoso, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, você será igual a Ele, ou você será igual a Ele. Foi assim mesmo que Ele falou, que você não pode nem tocar, não pode tocar nem comer esse fruto. E aquilo encheu os olhos do ser humano. Essa é uma tentação. Olha, eu vou ser igual a Deus, eu vou ter conhecimento do bem e do mal, eu vou saber então as coisas que Deus sabe. Meus queridos, Deus estava poupando o homem das dificuldades de uma vida quando ele conhecesse esse bem e esse mal. E mais a mais, Deus não falou que não podia tocar. Deus falou para Adão: olha, não coma. Houve então uma deturpação da palavra. Confira lá em Gênesis. Qual capítulo, pastor? Veja, vamos que você leia a Bíblia. Houve uma deturpação da palavra para que então o homem entrasse em tentação. Jesus, quando esteve no deserto, pelo período dos 40 dias, diz a Bíblia que o diabo tentou por algumas vezes e uma delas foi por alimento. E a resposta de Cristo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao pináculo do templo, ao lugar mais alto, o diabo chega e fala com ele assim: olha, está vendo isso aqui? Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Nada era dele, era uma mentira, ele não tem nada, a ele não pertence nada. Mas houve uma tentação.
aquela pessoa hoje, nós que temos o caráter cristão, que temos a Páscoa cristã sobre nós precisamos então entender que a proposta ela tem que ser do agrado do Altíssimo, para a glória e honra dele, e depois para o nosso deleite, para o nosso prazer. Não podemos fazer diferente. Quantas vezes não pesamos as oportunidades que nos chegam e agarramos como se fosse um cesto de frutas, das guloseimas mais gostosas, e quando nós chegamos quase no final, existe uma bolsinha de fel para amargar por toda a vida. Quantas pessoas caem na primeira oportunidade, na primeira proposta? Vigiem e orem para não cair em tentação. Vigiar e orar, comunicar com Deus, ouvir o Senhor, saber o que está fazendo, faz parte da vida de um novo cristão que viveu a Páscoa de Cristo. Esse domingo especial precisa ser lembrado com isso. E vamos terminar esta palavra então esta noite. Filipenses capítulos 4, versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. O estado de paz que Deus produz excede todo o entendimento do ser humano, ou seja, tudo o que conhecemos, por mais que conheçamos, está abaixo, muito abaixo do que Deus tem preparado para nós. O Senhor está acima de todos os nossos projetos e conhecimentos que temos aqui na terra. Sabemos que Deus tem preparado algo de muita excelência para que nós pudéssemos estar sempre confiantes nele. E isso tem sido um dos maiores projetos de Deus para nós. E nisto sempre há louvores e também coisas grandiosas. Olhar para o Senhor Deus e poder ser chamado de seu filho é um dos maiores privilégios de um homem que um dia de pecador passa a ser chamado filho de Deus. Pensando em tudo isso, achamos a excelência do Senhor ou a excelência de Deus. Ora, a paz de Deus no coração cristão excede todo o entendimento. Quantas vezes nós estamos em alguma aflição, em algum tipo de situação, as pessoas estão, como diz o velho e popular ditado, as pessoas estão arrancando os cabelos e nós estamos em paz, mesmo naquela situação, porque somos melhores do que o outro? Claro que não. Somos melhores do que a pessoa que está desse lado? Também não. Nós temos onde recorrer, e onde esse recorrer nos traz a paz que excede o entendimento dos muitos dos demais. Por mais conhecimento que a pessoa tenha, por ela ser uma biblioteca andando, por ela ser uma enciclopédia andante, não adianta se não houver paz e felicidade em sua vida. E essa paz de Deus excede todo o entendimento e guardará o coração e a mente de cada um de nós em Cristo Jesus. A nossa mente não está guardada em qualquer caixinha de presente, a nossa mente não está guardada em qualquer caixinha de joia, a nossa mente está guardada no Cristo de Deus, no Cordeiro Pascal do Senhor.
A nossa mente deve estar guardada no Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós temos a mente de Cristo, eu disse isso agora essa semana, durante uma das gravações, a ausência da alegria não se confunde com a felicidade ou a infelicidade. A ausência da alegria é chamada de tristeza, e por alguns momentos nós vamos passar algumas dificuldades, e essas dificuldades nos trarão algumas tristezas, decepções, ira, raiva. Por que não dizer isso? Todo ser humano ira, todo ser humano tem raiva, todo ser humano passa por decepções, por tristezas, mas isso não pode estar ligado à nossa felicidade, porque a ausência de alegria, ela é um estado passageiro do ser humano. A felicidade da nossa vida, e agora eu vou me dirigir àqueles que professam Cristo como seu Salvador, aqueles que sabem o que eu estou falando nessa noite, ela está dentro da paz de Deus, que está guardada, que excede todo o entendimento, e está guardada na mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos ser pessoas felizes. O Evangelho não tem segredos, o Evangelho não tem muita mistura. No Evangelho não é necessário, quando eu falo muita mistura, não é necessário, o Evangelho não tem mistura alguma, mas não é necessário fazer coisas mirabolantes para entender o Evangelho. O Evangelho é o caminho da simplicidade de Deus para a sua vida, para a sua existência, para a vida dos seus. Eu quero te convidar então, nesse momento, a fazer um compromisso com Deus. Eu quero te convidar a experimentar a verdadeira Páscoa cristã, porque nós falamos, nós nos preocupamos, nós fazemos e nós falamos de Cristo, mas quem sabe você ainda não experimentou a Páscoa cristã? Quem sabe o seu coração ainda está fechado para a palavra? Quem sabe o seu coração ainda está fechado para o chamado de Deus? Eu quero te convidar nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Eu estou falando noite porque é o horário que eu estou gravando essa palavra nesse momento. Eu quero convidar a você, eu quero convidá-lo a ter um encontro pessoal com Deus. Não é comigo, porque pessoal não vai ter jeito agora, mas um encontro pessoal com aquele que te criou, com aquele que se sustenta, com aquele que tem trabalhado com você, e às vezes até agora você não atinou para o conhecimento de Deus. Faça um compromisso com Ele. Aceite Cristo como seu suficiente Salvador. Aceite Cristo como aquele que pode mudar a sua vida. E depois, faça a experiência. Te garanto que nunca você irá largar o Senhor. Aceite Cristo. Pastor, não se usa mais essa palavra. Não me importa, o Evangelho não mudou, a palavra de Deus não mudou, mas o ser humano mudou e quer mudar a palavra e o Evangelho. Esta noite eu quero te propor mudança, esse dia eu quero te propor mudança de vida. Esse dia eu quero propor para você, nessa Páscoa, nesse momento que você ouvirá, assistirá esse vídeo, uma mudança de atitude diante de todos e diante de Deus. Levante a sua mão e confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Somos seres humanos que necessitamos da pessoa de Deus em nossa vida. Que esta palavra seja poderosa para atingir a sua vida, dos seus familiares e de quem quer que esteja em contato com ela. Que a graça de Deus Pai, que a graça
que o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Não só agora, mas para todo sempre. Que repouse sua vida paz, que repouse sobre a sua vida esperança, e que repouse sobre a sua vida o guardar do coração em Deus e a mente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos dê uma semana de excelência em Cristo Jesus. Do púlpito Batista Esperança, direto para o seu lar e sua família. Paz a vós outros.